Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, dando início ao expediente da sessão ordinária do dia 4 de novembro de 2013. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 29 de outubro de 2013. Ata da sessão ordinária realizada no dia 29 de outubro de 2013. Aos 29 dias do mês de outubro de 2013, na Sala Augusto Laré da Câmara Municipal de Macatuba, localizada na Rua Mato Grosso 330, Jardim Panorama, estiveram presentes à sessão ordinária os seguintes vereadores: Carlos Augusto Maganha Vane, Jorgivaldo Teles de Santana, José Antônio Tavano, Júlio César Sais, Marcos Rogério Soares de Góes, Norberto José Gaboni, Ricardo Genovez, Ruth Braga Jordão, Sebastião Cândido de Moraes, Silvia Cristina Ferreira Pedroso e Wilson Barbirato. Havendo número legal em horário regimental, o senhor presidente deu por aberta a sessão, presidida pelo vereador Júlio César Sais e secretariada pelos vereadores Ricardo Genovez e Norberto José Gaboni. Inicialmente, o senhor secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 21 de outubro de 2013, que, discutida e submetida à votação, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno, foi aprovada por unanimidade de votos. Acatando o disposto do artigo 90 do Regimento Interno, o senhor presidente deu entrada nas seguintes proposituras: projeto de lei número 41 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a União por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Acatando o disposto do parágrafo 1º do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, o senhor presidente colocou pedido de urgência para tramitação do projeto de lei número 41, em deliberação, sendo o mesmo aprovado, nos termos do inciso 1º do artigo 82 do Regimento Interno. Acatando o disposto do artigo 40 do Regimento Interno, o senhor presidente encaminhou as seguintes proposituras às comissões competentes: projeto de lei número 40 do Executivo, que autoriza o município a permutar a área pública com a área particular para a construção de creche e escola. Acatando o disposto no parágrafo 2º do artigo 59 do Regimento Interno, o senhor presidente procedeu à chamada dos vereadores inscritos para versar sobre o assunto de livre escolha, tendo feito uso da palavra a vereadora Silvia Cristina Ferreira Pedroso. Acatando o disposto no artigo 36 do Regimento Interno, o senhor presidente suspendeu a sessão para a reunião de emergência das comissões competentes para emissão de parecer sobre o projeto de lei número 40, que autoriza o município a permutar a área pública com a área particular para a construção de creche e escola. Amparado no disposto do artigo 60 do Regimento Interno, o senhor presidente deu início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras: nos termos do inciso 1º do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, moção de apoio do vereador Júlio César Sais, efetuar a incapação do Instituto Municipal de Ensino Superior professor Dr. Aldo Castaldi, IMES, pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, projeto de lei número 40 do Executivo, que autoriza o município a permutar a área pública com a área particular para a construção da creche escola. Nada mais havendo a ser relatado, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, a qual foi transcrita em ato e achada conforme assinada pelos vereadores presentes. Acatando o disposto no artigo 59 do Regimento Interno, a ata está em deliberação.
Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a ata está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovado. Amparado no artigo 90 do Regimento Interno, dou entrada nas seguintes proposituras. Projeto de lei número 42, do vereador Júlio César Sais, que revoga a lei número 2454, de 1º de agosto de 2012. Projeto de lei número 42 de 2013, revoga a lei número 2454, de 1º de agosto de 2012. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a lei número 2454, de 1º de agosto de 2012. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Macatuba, 30 de outubro de 2013. Júlio César Sais, vereador. Senhores vereadores, a lei foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade número 0195024/49, 2012-826, que resultou na procedência de ação declarando-se sua inconstitucionalidade. Assim, a revogação da lei é medida necessária para a revogação da lei número 2454/2012, Macatuba, 31 de outubro de 2013, Júlio César Sais, vereador. Lei número 2454 define a prática de assédio moral nas dependências da administração pública municipal direta e indireta por agentes públicos municipais e da outras providências. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o presidente da Câmara promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei define a prática de assédio moral nas dependências da administração pública municipal direta ou indireta por agentes públicos municipais, quando em serviço ou em razão deles. Parágrafo único. Considera-se assédio moral, para os efeitos desta lei, todo tipo de ação, gesto ou palavras que atende sem justa causa e pela repetição ou sistematização contra a imagem ou desempenho profissional de suas atividades de agente público em razão de subordinação e hierarquia funcional ou tratá-la com rigor excessivo, colocando-o em risco ou afetando sua saúde física, psíquica ou autoestima, sua autodeterminação e sua segurança, fazendo-o divulgar de si a sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, a revolução da carreira profissional ou a estabilidade do vínculo empregatício dos servidores, tais como, inciso 1º, determinar o cumprimento de atribuição estranha ou de atividades incompatíveis com o cargo que ocupa ou em condições de prazos inexeguíveis. Inciso 2º, designar para exercício de função triviais o exercício de funções técnicas especializadas ou adequadas para os quais, de qualquer forma, exijam treinamento e conhecimento específico. Inciso 3º, apropriar-se de crédito, de ideias, propostas, projeto ou de qualquer trabalho do outro. Torturar psicologicamente, desprezar, ignorar, humilhar agente público, isolando-o de contatos com os seus superiores hierárquicos e com outros agentes, sujeitando-o a receber informações, atribuições, tarefas e outras atividades somente através de terceiro. Inciso 4º. Sonegar informações de forma insistente e sem motivação justa que seja necessária ao desempenho de suas funções ou úteis à sua vida funcional. Inciso 5º. Espalhar rumores e comentários maliciosos de ordem profissional ou pessoas no âmbito de trabalho. Inciso 6º. Criticar com persistência de forma injusta e exagerada. Inciso 7º. Subestimar esforços. Inciso 8º. Expor o agente a efeitos físicos ou mentais adversos em prejuízo do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Inciso 9º. Sonegar trabalho que normalmente compete ao agente. Inciso 10º. Restringir ou suprimir liberdades ou ações permitidas aos demais mesmos níveis hierárquicos funcionais. Inciso 11º. Restringir o exercício ao direito de livre opinião e manifestação de ideia.
Inciso 12º, retirar do agente a sua autonomia. Inciso 13º, contestar sistematicamente todas as decisões do agente. Inciso 14º, privar o acesso aos instrumentos de trabalho como telefone, fax, computador e outros. Inciso 15º, pressionar para que não se pressionar para que não se exerçam direitos como férias, horários premiados e outros. Inciso 16º, agir de modo a impedir que se obtenha promoção. Inciso 17º, dificultar ou criar condições de trabalho humilhante ou degradantes. Artigo 2º. O procedimento para apuração da prática de assédio moral serão iniciados por provação da parte ofendida ou pela autoridade que tiver conhecimento da infração funcional. Artigo 3º. Fica assegurado ao agente público o direito de ampla defesa e do contraditório das acusações que lhe forem imputadas sob pena de multa do processo. Artigo 4º. Se o ato for praticado por servidor, estará o mesmo sujeito às seguintes penalidades administrativas na prática do assédio moral nas dependências do local de trabalho. Inciso 1º. Curso de aprimoramento profissional. Inciso 2º. Advertência escrita. Inciso 3º. Suspensão. Inciso 4º. Multa. Inciso 5º. Demissão. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se o servidor todo aquele investido em cargo, emprego ou função pública, exceto os agentes públicos. Inciso 2º. As penalidades a serem explicadas serão apuradas através de processo administrativo na forma do capítulo 2º do título 3º da Lei 1.305, de 9 de outubro de 1991, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Parágrafo 3º. A multa que trata o inciso 4º deste artigo terá um valor mínimo de 1/20 do vencimento mensal do servidor, tendo como limite máximo o equivalente a 1/10 do mesmo vencimento, apurando após os descontos dos valores referentes à contribuição previdenciária e sindical e do imposto de renda quando retido na fonte. Parágrafo 4º. As penas de curso de aprimoramento profissional, advertência, suspensão e multa deverão ser objeto de notificação por escrito ou servidor infrator. Parágrafo 5º. A pena de suspensão poderá, quando houver conveniência para o servidor, ser convertida em multa, sendo o servidor, neste caso, obrigado a permanecer no exercício da função. Artigo 5º. A prática do assédio moral, segundo o definido nesta lei, por agentes políticos do exercício municipal, será apurada pela Câmara de Vereadores mediante recebimento de denúncia, conforme dispuser a lei que define a infração político-administrativa e estipular as normas, procedimentos para o seu julgamento pela Câmara. Parágrafo único. Aplica-se aos agentes políticos do exercício municipal as seguintes penalidades. Inciso 1º. Advertência escrita por meio de notificação. Inciso 2º. Multa que terá um valor mínimo de 1/20 do subsídio mensal do agente, tendo por limite máximo equivalente a 1/10 subsídio apurado após os descontos dos valores referentes à contribuição previdenciária do imposto de renda quando retido na fonte. Inciso 3º. Recomendação para afastamento do agente do cargo caso não se trate do prefeito ou vice-prefeito. Inciso 4º. Perda do mandato se o ato for praticado pelo prefeito ou vice-prefeito. Artigo 6º. O ato que praticar o vereador que possa caracterizar a prática de assédio moral na forma definida nesta lei será considerado falta de decoro parlamentar, sendo o mesmo processado nos termos do que dispuser o requerimento interno da Câmara de Vereadores, estando sujeito a: inciso 1º, a advertência escrita por meio de notificação. Inciso 2º,
multa que terá um valor mínimo de 1/20 do subsídio mensal do vereador, tendo como limite máximo equivalente a 1/10 do mesmo subsídio apurado após os descontos dos valores referente à contribuição previdenciária e imposto de renda quando retido na fonte. Inciso 3º, perda do mandato. Artigo 7º. A arrecadação da receita proveniente das multas impostas deverão ser revertidas integralmente a programas de aprimoramento. Artigo 8º. Na aplicação das penalidades de forma progressiva, serão considerados os danos que ele provenier para o agente público e para a administração pública municipal, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e a reincidência. Artigo 9º. Quando a vítima for servidor, terá direito, se requerer ao crédito de administração pública, a: inciso 1º, remoção temporária pelo tempo de duração do processo para apuração da prática do assédio moral, mantida sua remuneração. Artigo 2º, remoção definitiva após o encerramento do processo. Artigo 10º. Se houver reincidência em que medidas preventivas tenham sido adotadas pelo chefe imediato, este deverá ser responsabilizado solidariamente sem prejuízo do enquadramento civil e penal. Artigo 11º. O processo para apuração da prática do assédio moral prescreverá no prazo de 24 meses cotados da data da ocorrência do fato. Artigo 12º. Todo ato resultante de assédio moral é nulo de pleno direito. Artigo 13º. Será anulada a exoneração ou demissão do servidor vítima do assédio moral, devidamente comprovada ou que tenha figurado como testemunha de processo administrativo que vise apurar tal fato. Artigo 14º. Será de responsabilidade do município o custeio integral do trabalhador do agente público que adoecer ou for vítima de acidente em função do assédio moral, sem prejuízo do pagamento das indenizações permitidas, caso fique aprovado judicialmente a emissão do chefe hierárquico na solução do problema. Artigo 15º. Nenhum agente público poderá sofrer qualquer espécie de constrangimento ou ser sancionado por ter testemunhado atitudes definitivas como assédio moral na forma desta lei ou que tê-las relatado. Artigo 16º. Compete aos poderes públicos municipais instituído dar ampla divulgação desta lei no âmbito da administração pública, podendo realizar campanhas, editar cartazes e cartilhas buscando coibir a prática de assédio moral nas repartições públicas. Artigo 17º. Esta lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo Municipal no prazo de 60 dias contados da sua aprovação. Artigo 18º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as condições em contrário. Macatuba, 1º de agosto de 2012. Vereador Elídio Jesus Scarmoloto, presidente. Atento só a data, tá? Macatuba, 1º de agosto de 2012. Projeto de lei número 43. Do vereador Júlio César Sais, que revoga a lei 2459, de 9 de novembro de 2012. Projeto de lei número 43 de 2013, revoga a lei número 2459, de 9 de novembro de 2012. A Câmara Municipal de Macatuba aprova e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogada a Lei 2.459, de 9 de novembro de 2012. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Macatuba, 30 de outubro de 2013. Júlio César Sais, vereador. Senhores vereadores, a lei foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 2002-6094/37, de 2012, 8 e 26, que resultou na procedência de ação, declarando-se na sua inconstitucionalidade. Assim, a revogação da lei é medida necessária para a revogação número 2459/2012. Macatuba, 31 de outubro de 2013,
Júlio César Sais, vereador. Mais informações sobre essa lei, cmmacatuba@lpnet.com.br. Acatando o disposto no artigo 40 do Regimento Interno, encaminho a seguinte propositura às comissões permanentes competentes. Projeto de lei número 41 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Acatando o disposto no artigo 36 do Regimento Interno, suspenderei a sessão para a reunião de emergência das comissões competentes, para emissão de parecer sobre o projeto de lei número 41, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar o convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Amparado no disposto do artigo 60 do Regimento Interno, dou início à ordem do dia, colocando em deliberação as seguintes proposituras. Nos termos do inciso 1 do artigo 92 e do parágrafo único do artigo 125 do Regimento Interno, projeto de lei número 41 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Acatando o disposto no artigo 131 do Regimento Interno, a propositura está em votação. Os vereadores favoráveis à sua aprovação permaneçam sentados. Aprovada em única votação. Nada mais havendo de ser tratado, dou por encerrada a presente sessão.